A questão do islamismo. Você vê que aqui no Brasil ainda tem muito preconceito? Então, Wagner, o preconceito que nós temos no Brasil, na América Latina, mas especificamente no Brasil, ele é de origem diferente do preconceito da discriminação que temos, por exemplo, em outros lugares, como Europa, por exemplo. Certo. Aqui no Brasil, existe discriminação, existe preconceito, mas é por falta de conhecimento. É por ignorância mesmo. Ignorância de falta de conhecimento. As pessoas não têm uma fonte. Por exemplo, agora você está falando, eu prefiro perguntar, né? Você está fazendo o quê? Indo na fonte. Nosso problema no Brasil também é que as pessoas não sabem onde é que estão essas fontes. Sim. Então, elas não têm acesso fácil. Tem muita falta de conhecimento em relação à religião islâmica. Apesar da religião islâmica ser das maiores. É a segunda maior religião no mundo. E tem 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos ao redor do mundo. E mesmo assim, ainda no Brasil, você vê que ela é pouco conhecida. Sim. A falta de conhecimento, tinha um professor que dizia, meus filhos, estudem bastante, conheçam tudo, porque o ser humano é inimigo daquilo que ele desconhece. Então, se eu não conheço algo, se eu não desejar conhecê-lo, ele passa a ser meu inimigo, eu não sei lidar com ele. E como é que você consegue lidar com os outros? Conhecendo-os, conhecendo seus costumes, seus pensamentos, suas mentalidades, seus preceitos. E aí você passa a olhar e falar, não, eu concordo, discordo, Certo. mas você vai saber como lidar. Então, o conhecimento é a base. Na Europa, o preconceito é diferente. Na Europa, é um preconceito histórico. Tem muito conhecimento. Mas existe muito rancor histórico por causa das guerras e por causa das dinastias, das diversas guerras que aconteceram entre a Europa e as dinastias islâmicas. Hegemonia e muitas coisas. Você vai ver o Império Romano, né, oriental, que é o bizantino, que foi derrotado pelos muçulmanos. Também você tem o Império Persa, que foi também que caiu derrotado pelos muçulmanos. Então, isso se mantém até hoje. Então, o preconceito na Europa é diferente do preconceito aqui. Lá tem guerras históricas, existem motivos históricos que trouxeram esse preconceito à tona. Aqui no Brasil, não. Aqui nós não temos nada disso. Pelo contrário, os muçulmanos estão no Brasil, estão presentes no Brasil desde o descobrimento do Brasil. E isso é pouco conhecido. Os livros não falam muito disso. Mas os muçulmanos os primeiros muçulmanos chegaram no Brasil junto com as naus de Pedro Álvares Cabral. Caramba. E poucas pessoas sabem disso, pouca gente sabe disso, não é falado isso nos livros. Então as pessoas não têm acesso a esse conhecimento, então elas, como é diferente, como não é conhecido, como também você tem uma parte da mídia que divulgou informações erradas sobre a religião islâmica, associando os muçulmanos ao terrorismo, Sim. aos terroristas. Então, Eles isso tentam também... passar uma imagem ruim. Exatamente. Isso cria, no imaginário popular, cria assombrações, cria estereótipos, né? E aí cabe a nós, muçulmanos e pessoas cultas, por exemplo, como esse podcast aqui, né? O Supersônico Cast, que abre as portas, que fala, né, que escolhe falar desse tema, perguntar, levar informação às pessoas. E aí é essa forma da gente combater esse preconceito, através de conhecimento.